sobre as ferramentas para melhorar o ensino. Como vimos antes, apenas treinar os professores não é suficiente para fazer as mudanças profundas que precisamos na forma como ensinamos. É crucial modificar o currículo e a estrutura das escolas, conscientizar a opinião pública sobre isso e investir mais em pesquisas sobre como ensinar leitura e escrita de maneira eficaz. Também é fundamental reformular a formação dos professores e melhorar o reconhecimento social dessa função. É importante definir metas por estágio de aprendizagem, não apenas por ano escolar. Isso não só reduz o risco de fracasso no aprendizado de ler e escrever, mas também melhora a qualidade da alfabetização, permitindo que os professores e alunos tenham tempo suficiente para ler livros reais, trabalhar com diferentes tipos de textos, discutir diferentes interpretações e produzir textos que exigem tempo para serem elaborados. Isso dá espaço para cometer erros, refletir sobre eles e corrigi-los, promovendo um verdadeiro domínio da escrita. É essencial dar prioridade aos objetivos gerais sobre aqueles específicos. A educação deve ser sempre guiada pelos propósitos principais que a justificam, e não deve apenas ou permitir que esses propósitos se percam a uma lista extensa de objetivos específicos, que podem ser desconectados entre si e dos objetivos gerais que devem apoiar. Cada objetivo específico, assim como todo o conteúdo, método de ensino, atividade ou forma de avaliação proposta, precisam ser cuidadosamente analisados para garantir que estejam alinhados com o propósito principal do ensino. Essa consistência deve ser claramente explicada no currículo. É importante evitar uma correspondência direta entre os objetivos e atividades, pois isso pode fragmentar indevidamente o ensino da leitura e escrita. Devemos entender, então, que uma única situação de ensino pode alcançar vários objetivos específicos, desde que esses objetivos estejam alinhados com os objetivos gerais. Por exemplo, uma atividade de leitura dramatizada de um conto não só trabalha a compreensão de texto e a entonação adequada, mas também desenvolve a linguagem oral e ensina as convenções da escrita. Também permite que as crianças argumentem sobre suas interpretações do texto e planejem cenários de dramatização. É necessário superar a separação tradicional entre aprender a ler e escrever e desenvolver a compreensão de texto. Essa separação levou a uma ênfase excessiva na decodificação de palavras sem conexão com seu significado, deixando a compreensão de texto para estágios posteriores da educação. Agora sabemos que, desde o início, a leitura envolve a construção de significado e não apenas uma reprodução oral. As crianças constroem simultaneamente o sistema de escrita e a compreensão do que é escrito. Então, por que manter essa separação que teve efeitos negativos? Desde o início, o objetivo principal deve ser formar leitores, o que significa que todas as propostas devem focar na compreensão do que é lido desde cedo. Para entender o que leem, as crianças precisam ter muitas oportunidades de se envolver com textos escritos, criar expectativas sobre o que encontrarão em diferentes tipos de texto e desenvolver habilidades específicas na língua escrita. Portanto, desde o começo da escola, é importante que as crianças participem de atividades de leitura e escrita. Elas precisam ter acesso a uma variedade de materiais escritos e ler muitos textos de qualidade para aprender ali, então, sobre diferentes gêneros e poder fazer previsões baseadas nos seus conhecimentos. Também devem participar de atividades de escrita onde compõem oralmente textos que serão registrados pelo professor. Durante essas atividades, enfrentarão desafios que os ajudarão a descobrir novas características da escrita e a se familiarizar com o processo de escrever, antes mesmo de dominarem totalmente a escrita convencional. É crucial destacar que há uma diferença fundamental entre simplesmente ler e aprender a ler. Assim como escrever e aprender a escrever, como mencionado por Smith.
Isso ajuda a esclarecer os objetivos ou os princípios gerais que devem ser guiados, que guiam o ensino da leitura e da escrita, desde o primeiro dia de aula na escola primária ou pré-escola e durante todo o percurso educacional. Um último ponto, mas muito importante, que fundamenta o currículo é a necessidade de basear as propostas nas descobertas das ciências da linguagem e da psicologia, especialmente nos estudos sobre os conteúdos escolares não construídos. Especialmente nos estudos sobre como os conteúdos escolares são construídos. Um exemplo da importância das contribuições das ciências da linguagem na educação é a sociolinguística, que obriga a revisar criticamente conceitos como correção. Em vez disso, devemos adotar o conceito de adequação à situação comunicativa, abandonando a desvalorização dos dialetos ou socialetos menos prestigiados, que são a língua materna de muitos dos nossos estudantes nas escolas. Em relação à teoria da aprendizagem, como apontado por Cole, há mais de uma década existe um consenso significativo entre diferentes autores e abordagens teóricas sobre os princípios fundamentais da aprendizagem em geral e da aprendizagem escolar em particular. Um princípio amplamente aceito é a importância da atividade mental construtiva do aluno na realização das aprendizagens escolares, concebendo o ensino como um suporte para a construção. Nos estudos sobre leitura e escrita, a psicologia do desenvolvimento e a linguística já esclareceram importantes aspectos sobre as pessoas que aprendem a linguagem escrita. Reformular o que ensinamos com base nessas contribuições linguísticas e na compreensão do sujeito aprendiz de acordo com abordagem construtivistas é crucial para mudar as práticas educativas atuais desde o planejamento curricular. Em relação à organização das escolas, é fundamental promover o trabalho em equipe e criar espaços de discussão onde os professores possam compartilhar as suas experiências. Isso combate o isolamento e permite questionar e avaliar as práticas educativas à luz dos objetivos educacionais. Também é importante revisar as responsabilidades atribuídas aos professores e também aos alunos em relação à leitura e à escrita, promovendo acordos entre os educadores e iniciativas conjuntas, possivelmente envolvendo os pais para transformar a escola em um centro de comunidade leitora. É necessário explorar mudanças adicionais na estrutura escolar, com base em estudos sociológicos e etnográficos, buscando democratizar o sistema educacional que tradicionalmente é autoritário. Isso não apenas revaloriza o papel dos professores, mas também reconhece os alunos como leitores e produtores de texto, valorizando a diversidade cultural e individual dentro da escola. Outro ponto crucial é a necessidade de criar uma consciência pública sobre a educação. Ao contrário da medicina, onde há pressões sociais para avançar, a prática educacional muitas vezes enfrenta resistência quando se afasta do tradicional. É essencial mostrar para a comunidade que a educação é uma ciência que está em constante evolução, destacando práticas educacionais baseadas em evidências, aquelas que realmente promovem a autonomia do aluno na leitura e na escrita. No desenvolvimento da pesquisa sobre o ensino da leitura e escrita, é crucial continuar produzindo conhecimento para resolver os desafios que o ensino da língua escrita apresenta. Isso deve ser feito por meio de estudos rigorosos, para que a didática da leitura e escrita não seja apenas uma questão de opinião, mas sim um corpo de conhecimento validado. Se queremos realmente promover mudanças significativas na educação, especialmente na alfabetização, precisamos investir mais em pesquisa educacional do que em diagnósticos repetitivos que apenas confirmam problemas já conhecidos sem contribuir para superá-los. Fundamental apoiar pesquisas didáticas de maneira mais substancial do que é feito atualmente em nosso país. Para uma mudança profunda na educação, é essencial reformular a formação dos professores e elevar o status social da profissão. No contexto da alfabetização, isso implica garantir que os professores sejam proficientes em leitura e escrita e que recebam formação contínua em didática específica, além de acompanhar os avanços nas áreas de conhecimento que são relevantes, como a didática, linguística e psicolinguística.
A valorização da função dos professores na sociedade está intimamente ligada à melhoria da qualidade da sua formação. Devemos trabalhar para melhorar as condições de trabalho dos professores e fortalecer sua posição social, ao mesmo tempo que promovemos ações através de associações profissionais que ofereçam o suporte à pesquisa, a cursos e discussões sobre questões urgentes na educação. Finalmente, a capacitação contínua é uma ferramenta importante para transformar o ensino, embora não seja a única. Desenvolver programas de capacitação que atendam às necessidades específicas do professor é essencial, é crucial. Questões como a profundidade do treinamento versus a sua extensão, a obrigatoriedade versus a voluntariedade e a organização institucional versus individual devem ser cuidadosamente consideradas para garantir que a capacitação seja eficiente e impactante na prática dos professores. Segundo a autora, encontramos que a abordagem mais produtiva combina oficinas para um grande número de professores com acompanhamento individualizado em sala de aula para aqueles mais comprometidos. As oficinas geralmente duram vários meses, sendo intensivas apenas quando não é viável reunir os participantes periodicamente por questões de geografia ou econômica. O acompanhamento em sala de aula ocorre ao longo do ano letivo, sendo ele completo, e inclui atividades com aluno, entrevistas individuais com os professores e reuniões entre escolas para compartilhar as experiências das instituições. Quanto à escolha da obrigatoriedade e voluntariado, cada opção tem suas vantagens e desvantagens. O treinamento obrigatório permite que o programa estabeleça prioridades e selecione participantes, mas alguns professores podem não se interessar totalmente pelos conteúdos. Por outro lado, o voluntariado aumenta o engajamento dos professores, tornando-os defensores ativos da proposta, porém é mais difícil atender às prioridades educacionais. Em um projeto de capacitação na província de Buenos Aires entre 1988 e 1991, a autora combinou o voluntariado com a exigência de formar equipes escolares, e são compostas ali por membros da direção e os professores. Isso foi necessário após experiências mostrarem que professores isolados enfrentam dificuldades sérias ao tentar transformar suas práticas sem o suporte. A avaliação do projeto confirmou que era acertado, embora fosse desafiador integrar os diretores devido às suas responsabilidades administrativas. Embora seja difícil implementar amplamente propostas educacionais, é possível construir alternativas que minimizem os intermediários e sejam menos arriscadas do que a rápida expansão de capacitações em massa. Isso requer mais tempo para formar capacitadores e aceitar uma cobertura menor em um período determinado, mas garante maior profundidade na formação. No projeto da província de Buenos Aires, o primeiro ano focou na formação de coordenadores. Os participantes incluíam professores, assistentes educacionais, diretores e supervisores selecionados, com base em sua experiência em alfabetização, participação em cursos relacionados e compromisso com a mudança na prática pedagógica. Durante as oficinas, avaliaram-se, então, a qualidade das contribuições em sala de aula e exigiram, então, um trabalho de planejamento detalhado para as futuras oficinas em suas escolas. Desde o início do trabalho com os professores, estabeleceu-se então um sistema para melhorar continuamente todos os envolvidos. Coordenadores de cada região se uniam semanalmente para discutir leituras e problemas encontrados na oficina. Representantes de várias regiões formavam então uma equipe intermediária que conectava os coordenadores locais com a equipe central, garantindo supervisão e orientação para o programa de capacitação. A análise dos registros das classes foi crucial para a formação dos capacitadores. Inicialmente desafiadora devido à resistência em registrar e analisar práticas, essa etapa foi fundamental para identificar dificuldades, além daquelas percebidas pelos coordenadores presentes. O registro textual foi essencial para compartilhar experiências e resolver problemas de forma mais abrangente. Selecionar cuidadosamente os coordenadores, oferecer formação intensiva, avaliar rigorosamente o desempenho, promover o trabalho em equipe e refletir cooperativamente sobre a prática
através da análise de registros de classe, foram estratégias cruciais para garantir uma formação sólida dos capacitadores, evitando assim os problemas superficiais que são comuns em programas extensos de capacitação. Para garantir que os professores compreendam a abordagem didática proposta, é essencial que toda a capacitação esteja alinhada com uma concepção e que os conteúdos didáticos sejam centrais. Em nosso caso, adotar uma abordagem construtivista significa focar em desafios reais para os professores, incentivando a cooperação entre colegas, a reflexão sobre estratégias pessoais de leitura e escrita e o debate crítico de materiais bibliográficos. Todos os conteúdos nas disciplinas são vistos como uma constante evolução. Questões que são levantadas a cada encontro para discutir sobre diferentes perspectivas. Revisitar e rediscutir esses temas permite novas conclusões, e às vezes até discordâncias podem ocorrer que são exploradas ali com base na literatura especializada. Trabalhar com literatura é crucial porque permite aos professores refletir sobre as propostas didáticas, entender seus fundamentos e ganhar autonomia para continuar aprendendo após o curso de capacitação. A leitura é especialmente útil quando ajuda a responder questões que surgem durante discussões. Na avaliação contínua do projeto, ficou claro que precisamos focar no aspecto didático e integrar insights de outras áreas como linguística e psicolinguística para resolver problemas e fundamentar nossas propostas de ensino. Experiências de alfabetização na América Latina mostraram que a presença da sala de aula é essencial na capacitação dos professores. Nesse caso, isso acontecia nas oficinas e no acompanhamento. Na primeira, analisávamos registros de classe e planejávamos atividades. No acompanhamento, trabalhávamos diretamente com os professores em situações didáticas específicas. A avaliação do projeto destacou que o acompanhamento na sala de aula resultou em transformações significativas nas práticas dos professores, devido à colaboração contínua e à imersão na realidade escolar. No entanto, é preocupante depender exclusivamente do acompanhamento na sala de aula para capacitar os professores. Isso porque não temos recursos humanos suficientes para acompanhar todos, o que é crucial para evitar o fracasso e desenvolver ali habilidades de leitura e escrita nos alunos. Também revela uma necessidade de melhor concepção ali do conteúdo didático que queremos transmitir. Para superar esses desafios, precisamos explorar melhor os aspectos teórico-didáticos em nossa prática em sala de aula. Pesquisas educacionais têm ajudado a definir condições ideais para a aprendizagem produtiva, incluindo a intervenção do professor, o planejamento e os critérios de avaliação na didática da leitura e da escrita. Para finalizar, analisar diferentes situações de capacitação, estudar como os professores reconstroem seu conhecimento, avaliar intervenções dos capacitadores e identificar problemas não percebidos antes são passos essenciais para melhorar o ensino da leitura e da escrita.